E ao final, pessoal, vocês podem colocar as suas perguntas aí no chat e eu vou lendo aqui para que o doutor possa dar uma respondida para a gente, tá ok? Doutor Valim, por favor, o tempo é todo seu. Obrigado por estar aqui conosco. Bom, eu que agradeço. Agradeço aí ao Aparício, pessoal da Orthopediatrics pelo convite e o Dr. Mauro, que na verdade também foi quem me contactou aí com essa oportunidade. Eu acho que é uma chance grande da gente mostrar um pouquinho do que a gente tem feito lá no Rio, aqui no Rio, né? Tem uma história aí relativamente recente do Hospital da Criança, mas que já vem tendo um impacto muito interessante em toda a população pediátrica aqui do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, bom, eu sou cirurgião ortopedista pediátrico, tenho um interesse especial pelas patologias do quadril. Acho que hoje, cada vez mais, a gente tem tido essa, não divisão, mas assim, um direcionamento de algumas patologias para centros de referência. Eu posso dizer que lá no Rio, o Hospital da Criança tem se tornado cada vez mais consolidado um centro de referência nas patologias pediátricas e do quadril. O hospital ele começou em 2013, vou falar rapidinho sobre ele. É um hospital gerenciado pelo Instituto DOR, de Gestão de Saúde Pública. Ele é um centro de referência não só em ortopedia, mas em cirurgia pediátrica, transplantes e oncologia lá no Rio. A gente tem uma média aí de 3.200 cirurgias por ano desde o início, desde a inauguração. São mais ou menos 1.300 cirurgias ortopédicas por ano, ou seja, um pouquinho mais de 100 cirurgias ortopédicas por mês. A ortopedia a gente tem lá no hospital funcionando toda semana mapa cirúrgico de reconstrução, né, fixação externa, cirurgia da coluna vertebral, microcirurgia e cirurgia da mão e a ortopedia pediátrica de uma forma geral. São 4 salas que a gente tem funcionando em 2 dias. Em média, são 15 cirurgias por dia de centro cirúrgico. Temos aí em torno de 43 leitos de quarto, são quartos individuais, 10 leitos de UTI neonatal, 10 leitos de UTI pediátrica e 15 leitos da onco e hemato, que a gente compartilha também. O impacto que a gente viu já desde o início lá no hospital foi muito interessante em duas áreas principais. A gente viu nos pés tortos e no tratamento, né, na prevenção de luxação do quadril paralítica, na paralisia cerebral. Essas curvas mostram para vocês como que o início do hospital a gente vinha, né, um número, por exemplo, nos pés tortos maior de cirurgias de liberações amplas, né, de Cincinnati, por exemplo, liberações circunferenciais, peritalares, e depois a gente inverteu essa curva fazendo um ambulatório específico para pé torto e hoje tratando muito mais os pés tortos de maneira menos agressiva. Da mesma forma, no início a gente tinha um número maior de cirurgias de salvação no quadril paralítico e isso foi invertido. Hoje a gente tendo chance de fazer como se fosse um hip surveillance, né, e segurar esses quadris e tratá-los antes deles descerem ladeira, vamos dizer assim. Tivemos aí, ao longo desses anos, alguns convidados internacionais e que trouxeram muito conhecimento para a gente. Aí vocês podem ver alguns rostos conhecidos aí de vocês, quer dizer, o Luciano Dias aqui em cima, o Dr. Kaut Derius da Suécia, que tem uns trabalhos muito interessantes sobre crescimento guiado em epifisiólise, Dr. Novaes de Boston, Dr. Peter Stevens, Dr. Ricardo Trevisan, e aqui à direita embaixo, não menos importante, é o Dr. Alexander Cherkashin, que é um cirurgião que faz a parte de fixação externa lá no Texas Scottish Rite. Então, todos esses vieram aí a brilhantar, acho que a história do hospital e trazer muito conhecimento para a gente, que nunca é demais. A parte de quadril, assim, tentei fazer um slide que mostrasse um pouquinho de tudo que a gente vê lá no dia a dia. Não são poucas as patologias, o Rio de Janeiro tem aí mais de 10 milhões de habitantes e o que não falta é paciente precisando de ajuda. E aí, quando a gente pode ajudar é muito bom. Hoje, o nosso foco é falar sobre essa doença aqui, a epifisiólise proximal do fêmur. O que é a epifisiólise? Na prática, a primeira descrição foi lá de 1572. Ambroise Paré, que era na época o cirurgião do Napoleão, ele foi o primeiro a descrever num livro de fraturas dele, mas assim, eu botei aqui uma imagem que mostra um livro que ele descrevia diversas patologias, alterações morfológicas dos pacientes ao nascimento, com desenhos bem diferentes. Recomendo aí quem quiser ver desenhos diferentes que dê uma olhada na internet. Mas ele descreveu a epifisiólise achando que seria uma fratura da região proximal do fêmur encontrada em alguns pacientes. Na prática, a gente sabe que é um pouquinho mais do que isso.
Ainda bem que nossa literatura médica cada vez evoluiu mais e hoje a gente tem essas descrições que são mais floridas aí, mostrando que é basicamente como se fosse um sorvete onde uma casquinha de sorvete onde a parte de cima escorrega e sai de cima do cone. Na realidade, falando em termos práticos, é um escorregamento que acontece na fise, né, na placa de crescimento proximal do fêmur, onde a metáfise se desloca e a cabeça fica dentro do acetábulo. Essa metáfise, de forma geral, se desloca para anterior e, associado a esse deslocamento anterior, a gente pode ter um deslocamento medial ou lateral, de acordo com alguns casos específicos, né? Então, na prática, existe alguma discussão se isso é só um problema de escorregamento anterior da metáfise ou se existe o varo ou valgo associados. E aí tem diversos autores que já discutiram isso. A gente cita aqui o pessoal da Santa Casa, que lá em 2001 falou sobre uma incidência em hiperextensão do quadril que mostrava que a principal deformidade era uma deformidade no plano sagital, ou seja, o escorregamento anterior da metáfise. Mais para frente, a gente tem aí artigos que usam elementos finitos, ou seja, avaliações biomecânicas feitas por computador, que mostram que a associação de mecanismos de escorregamento anterior, varo ou valgo, acabam atuando. Até hoje a gente conhece bem que existem as epifisiólises em valgo, então por que não existirem as em varo, né? E também existem hipóteses relacionadas com um componente rotacional nessa deformidade, principalmente hoje quando a gente fala um pouquinho mais do tubérculo epifisário, que tem sido aí uma coisa bem avaliada, bem estudada hoje em dia, que pode também justificar um desvio em vários planos, na verdade, não só num plano como alguns autores descrevem e defendem. Rapidamente falando da epidemiologia, assim, é uma doença que acomete em torno de 1 a cada 10 mil pacientes, né, pediátricos. Ela é mais frequente em homens do que em mulheres. A faixa etária é em torno de 12 a 15 anos, mas é lógico que isso tem um desvio padrão, então a gente vê às vezes pacientes mais novos ou mais velhos, dependendo aí associando isso às vezes a algumas patologias endócrinas. É mais comum em polinésios, depois em negros, depois em brancos. A gente tem muito mais a população negra do que a população polinésia aqui no Brasil, então a gente acaba vendo mais em negros do que em brancos. A associação com endocrinopatias chega até 8%. A obesidade está muito associada e ela vai ter influência de diversas formas. A gente sabe que os obesos têm mais uma retroversão femoral, os obesos têm, por conta disso, uma ação biomecânica no quadril que pode facilitar um escorregamento, mesmo que essa fise não tenha nenhuma alteração nela propriamente dita. A bilateralidade está associada com a imaturidade, então a gente acaba vendo que quanto mais imaturo o paciente, mais chance dele ter uma bilateralidade na apresentação. 20% já se apresenta inicialmente com um problema bilateral e 60% vão ter no longo prazo. A história natural, quando a gente vai falar da epifisiólise, ela já foi estudada por diversos autores. Eu acho que quando a gente fala em história natural, não dá para não citar o pessoal de Iowa, né? O Stuart Weinstein é um autor que tem muito publicado sobre história natural de doenças e especificamente da epifisiólise. Ele avaliou aí 41 anos de follow-up de escorregamentos em pacientes tratados por eles, e o que ele viu foi que todos os escorregamentos moderados e graves tinham degeneração ao longo desse prazo. Então, os pacientes que tinham escorregamento leve, eles geralmente vão bem, mas os pacientes que têm escorregamento moderado e grave, é certo que você vai ter um problema associado a isso. Mais para frente, o pessoal de Berna, junto com o Young Kim, né, lá de Boston, avaliou as lesões que aconteciam intraoperatoriamente, ou seja, na verdade não as que aconteciam intraoperatoriamente, mas avaliou os achados intraoperatórios das epifisiólises e mostrou que cerca de 90% dos pacientes tinham lesão condral quando eles faziam a cirurgia aberta para tratar a epifisiólise. Então, a lesão ela acontece e tem relação com a deformidade que fica por conta do escorregamento. Mais recente, em 2019, o pessoal da Mayo Clinic mostrou que a evolução para uma prótese total de quadril ela não é tão grande em 20 anos, eles botam em torno de 5% na experiência deles, mas é difícil a gente dizer isso porque tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração, né? Vários vieses aí de
para serem avaliados, mas eles ressaltam a importância que a gente sabe bem do controle clínico, perda ponderal, para tratar também os outros problemas que vêm junto com esses pacientes. E aqui só exemplificando aí a evolução natural em 20 anos de um escorregamento relativamente leve, tratado só com a fixação in situ. Em relação à patologia, quer dizer, como eu falei, é um problema que acontece na placa de crescimento. O primeiro que estudou isso foi o próprio Ponseti, quer dizer, ele é conhecido, lógico, pela técnica que ele desenvolveu para o tratamento do pé torto, mas ele também tinha um interesse muito grande na parte de patologia das doenças ortopédicas, e ele fez vários trabalhos mostrando as alterações da placa de crescimento do ponto de vista histopatológico. Que ele mostrou, e outros autores também mostraram depois, que as camadas hipertróficas de calcificação provisória estão alteradas, estão aumentadas. Existe lá uma camada que é mais pobre em condrócitos, os condrócitos têm mais apoptose e tem muito mais matriz extracelular. Então acaba se tornando mais fraca essa camada hipertrófica. Além disso, a gente vê aqui embaixo as fibras colágenas como elas normalmente são orientadas e na epifisiólise totalmente desordenadas. Então são problemas que associados enfraquecem a placa de crescimento. Quando a gente vai falar de fatores de risco ou fatores associados com o desenvolvimento da epifisiólise, eu acho que tem hoje diversas bandeiras levantadas. Falta assim, uma evidência definitiva, mas eu acho que são pistas que podem nos fazer olhar cada paciente com certo critério para tratar mais definitivamente cada problema que a gente encontra. Então eu vou falar assim, mostrando só as principais. A retroversão acetabular cada vez mais tem se mostrado como uma causa ou um fator associado à epifisiólise. E aí o primeiro, acho que falou sobre isso foi o Monazan, que é de San Diego, lá do Rades Hospital, que mostrou, né, que a versão proximal da acetábula ela está muito mais retrovertida nos pacientes que têm os escorregamentos, e isso é proporcional à gravidade, ou seja, os pacientes que têm uma gravidade maior tem um escorregamento maior dessa retroversão. Isso a gente está levantando agora os casos até lá de Melbourne para poder ver se a gente publica, e a gente achou basicamente a mesma coisa, com um número maior de pacientes, e em breve, se tudo correr bem, a gente vai lançar isso aí para alguma revista. Como eu falei, o tubérculo epifisário está em voga, e o pessoal de Boston é quem defende muito avalia muito esse achado. Então, basicamente, o que eles já mostraram foi que nos pacientes com epifisiólise, a gravidade maior está associada a um tubérculo epifisário menor, e eles acham que isso pode ser um fator instabilizador da fise que está relacionado com o problema. A inclinação fisária, quando a gente fala no perfil, quer dizer, seria aquele ângulo de Southwick, que depois foi, na verdade, descrito por diversos autores como um ângulo de inclinação posterior da fise, para pensar em fixação profilática, principalmente. Ele basicamente foi associado também com o escorregamento, e o que a gente usa de corte seria mais ou menos 15 graus, 14 graus, para pensar em fixação profilática ou um risco maior de escorregamento pela questão biomecânica pura e simples. A extensão epifisária da cabeça femoral, né, da epífise, já foi mostrada e relacionada com uma proteção, em tese, contra a epifisiólise. Então, isso, a gente não sabe se isso é um fator protetor ou se isso é uma reação de uma epifisiólise estar querendo acontecer e a epífise está ali se segurando, vamos dizer assim, mas tem essa associação. E o pessoal lá do Texas Scottish Rite também falou sobre coxa profunda como uma associação, né, uma sobrecobertura da cabeça femoral, fazendo com que exista aí um potencial pincer, um potencial impacto que fragilize essa ligação em cabeça-colo e leve ao escorregamento. Isso está sendo questionado principalmente pelo pessoal que defende a retroversão, mas já foi descrito também. Por fim, as endocrinopatias são mais do que relacionadas com a epifisiólise, e a obesidade tem relação direta com a retroversão, como eu falei anteriormente. A gente sabe que é muito comum os pacientes mais obesos terem uma rotação externa dos fêmures, né, por conta de uma retroversão, e isso pode ser um fator que biomecanicamente ajuda a epífise a escorregar. Só um caso interessante que a gente operou lá no hospital para
para levantar essa bola da biomecânica, né? Então, um paciente que chegou lá para a gente, isso aqui foi o raio-x inicial, ele foi tratado em outro hospital, fez uma fratura do colo do fêmur, um garoto de 7 anos, na apresentação. Foi tratado por uma redução aberta e uma fixação. O problema é que essa redução não foi totalmente adequada. E aí o que aconteceu com ele? Ele consolidou o colo do fêmur, mas a biomecânica ficou totalmente alterada com uma retroversão femoral exacerbada. E isso levou ao desastre, né? Um escorregamento da epífise, que se a gente olha progressivamente, ela parece, comparativamente ao outro lado, cada vez menor e um pouquinho mais esclerótica. E quando chegou para a gente estava nessa forma e a gente não tinha muita opção. Eu não queria fixar in situ dessa forma, então minha opção foi por tentar fazer uma luxação controlada. E o achado intraoperatório não ajudou, não foi muito bom. A gente viu que a cabeça estava totalmente desperostizada. Então a gente pensou o seguinte: vamos fazer uma fixação da cabeça para tentar, se ele necrosar, pelo menos ter uma forma melhor desse quadril. O fato foi que 6 meses depois ele evoluiu da forma que a gente não queria. E aí também deixar dessa forma não era uma boa ideia. E eu acabei voltando, né, revisando esse paciente com uma fixação numa posição um pouco melhor, uma osteoplastia. E ele ainda está aí num pós-operatório recente. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Mas só ressaltando a importância da biomecânica. Quando a gente fala sobre classificações, e em ortopedia, classificações são uma coisa muito comum, né, que o ortopedista gosta ou não gosta muito. Eu acho que a principal que faz diferença para a gente é sobre a estabilidade. E essa estabilidade inicialmente foi descrita por Loder. E a gente vê aqui um caso de um paciente que se apresentou com um escorregamento bilateral de início, sendo que o lado direito era instável, e a gente vê o lado esquerdo é estável, e são doenças totalmente diferentes. A definição dele de instabilidade seria o paciente que não consegue ficar de pé mesmo com muletas, sem apoiar o peso. Isso foi questionado pelo pessoal de Boston e de Berna, e realmente quando você começa a fazer cirurgia aberta para epifisiólise, você pode encontrar estabilidades que não são totalmente compatíveis com o que a gente vê clinicamente, mas eu acho que o Loder ainda tem o seu valor e é o que a gente usa para guiar. Outras classificações seriam a temporal, né, aguda, crônica, crônica agudizada, ou o Wilson, que tem um valor histórico, que também definia a gravidade do escorregamento. E aqui a gente vê só uns exemplos de pré-deslizamento aqui na ressonância, o deslizamento agudo clássico aqui no meio em cima, os deslizamentos crônicos com remodelação, e os graus de escorregamento diferente, e mais atualmente essa história do pré-deslizamento relacionado com a radiolucência em volta do tubérculo epifisário. O que a gente usa também é a classificação de Southwick, né, para avaliar o grau de desvio, né, o grau de deslizamento do posterior da epífise. Então, leve até 30 graus, 30 a 60, maior do que 60. E aí a gente passa por um overview do tratamento, né? O tratamento, de forma geral, inicial é o controle álgico, repouso, e a gente vai ter 3 principais possibilidades. A gente vai ter a fixação in situ, a gente vai ter uma redução, entre aspas, suave, fechada, com fixação, que pode ser associada ou não à capsulotomia, e a gente vai ter a redução aberta. Além disso, algumas diferenças em relação a essas fixações vão ter sobre epifisiodese direta ou crescimento guiado dessa né, dessa cabeça femoral, e o tratamento depois da deformidade residual. Então, em 2018, o Sucato lá do Texas fez um levantamento com os ortopedistas do Posna para ver como é que eles estavam tratando hoje em dia as epifisioses. E o que ele viu foi o seguinte: nas leves, estáveis, maioria fixação in situ, alguns associando uma técnica artroscópica para fazer uma osteoplastia. Nas graves estáveis, a gente tinha 1/3 fazendo a reconstrução tardia mais uma fixação in situ, 1/3 com fixação in situ mais uma osteotomia subtrocantérica aguda e 1/3 fazendo DAM modificado mesmo estável. E nas lesões instáveis, ele achou em torno de 24% de necrose. Quando você perguntava para os ortopedistas
como eles fixavam, a maioria usava 2 parafusos, e 30% vão decidir o que eles vão fazer depois dessa redução incidental que eles chamam, ou seja, quando você posiciona o paciente, você vê como é que está a redução e vai ver. 35%, né, vão fazer o DAN e 35% acabam fazendo uma fixação in situ depois da redução e mais a capsulotomia. Em relação à deformidade residual, a maioria vai fazer a luxação controlada com osteotomia para fazer a osteoplastia e a osteotomia ao mesmo tempo. Então, como eu falei, ele, o Wilson, né, a questão histórica, acho que foi a primeira série de casos aí tratando com aquele prego de Smith-Petersen, lá em Nova York, 1938, e mostrando o resultado clínico de uma fixação em casos leves. Como a gente faz normalmente os casos leves, a gente faz a técnica popularizada aí por Canale. Eu prefiro fazer na mesa, eu marco o ponto de entrada de acordo com as incidências ortogonais de API perfil do intensificador, mas tem muita gente que faz fora da mesa, é só uma questão de preferência. Se a epifisiose for instável e for fixar in situ, eu acho que aí a mesa tem um valor maior na questão de segurar uma redução ou não mexer muito com essa redução. A gente tenta acertar centro-centro, usa um parafuso canulado geralmente de 7.0 ou 7.3, dependendo do que você tem disponível. E o que a gente acaba conseguindo é uma imagem como essa, uma deformidade leve, isso se resolve de forma bem tranquila. Cuidado que a gente tem que ter, eu acho que no posicionamento do pino, acho que essa imagem à esquerda aqui mostra bem como no AP todo mundo parece estar acertando o mesmo lugar, mas no perfil são totalmente diferentes. Então, lembrar que se a gente vê um pino entrando muito lateral, desconfiar, principalmente se os escorregamentos forem mais graves. Geralmente o ponto de entrada vai ser mais perto da crista intertrocantérica e, de preferência, acima do pequeno trocânter para evitar o risco aí de fraturas subtrocantéricas. Uma pergunta que se levanta muito é quando operar esses pacientes. E um levantamento feito com os ortopedistas da Grã-Bretanha em 2016 mostrou que existem 2 caminhos aí principais, né? Um que seria os ortopedistas que pensam que melhor é operar rápido para voltar a ter a circulação na cabeça o quanto antes, e os outros que acham que é melhor você esperar um pouco para poder evitar o second hit, né? Como a gente vê no trauma ortopédico, uma nova inflamação que poderia piorar ainda o quadro da doença e aumentar talvez a chance de necrose. E aí quando você volta lá no Loader em 93 e vê os dados dele um pouquinho mais de perto, a gente vai ver que as lesões instáveis aqui no meio foram tratadas mais tardiamente e as lesões que não necrosaram foram tratadas mais tardiamente. Então, por coincidência ou não, ele acabou achando que os pacientes que eram tratados mais cedo necrosavam mais e que os que eram tratados mais tarde necrosavam menos. Isso assim, é um achado, não tem uma evidência definitiva sobre isso, mas é só uma questão de interessante sobre o trabalho dele. E aí, quando a gente fala sobre fixação in situ, qual é o problema dela, né? Quer dizer, se é uma cirurgia que resolve tão bem, com poucos riscos, vamos dizer assim, qual o problema que isso pode causar para esse paciente? Acho que o principal é o que foi descrito pelo pessoal de Berna quando eles começaram a avaliar e descreveram, né, o impacto femoroacetabular e foram ver que as pacientes que tinham epifisiólise tinham uma deformidade residual, o impacto tipo CAM, que levava a uma lesão condral progressiva e isso era um problema da fixação in situ sozinha, então precisava ser feito alguma coisa a mais. Quando a gente olha aqui um aspecto intraoperatório, isso aqui é um caso que a gente fez uma osteocondroplastia lá no hospital, é interessante nas imagens da radioscopia em cima, quando a gente flete o quadril, vocês percebem que forma-se um vácuo, né? Tem uma parte mais transparente aqui em cima da cabeça, que é justamente quando a metáfise entra embaixo do acetábulo e aí essa cabeça vai lá para trás. Então aqui é quando você tem o impacto superolateral e ao mesmo tempo tem a lesão em contragolpe na região póstero inferior. O vídeo mostrando aqui é só para ver o aspecto intraoperatório de quando a gente faz uma cirurgia de luxação controlada, mostrando ali o bump batendo no labrum quando a gente faz a flexão e rotação interna. Então, surgiram outras opções.
naturalmente para tentar diminuir esse problema do impacto. E aqui é um caso que mostra uma dessas opções, basicamente uma fixação in situ associada com uma osteoplastia feita por via artroscópica. Outra opção também, e aí descrita aí pelo pessoal lá da Suécia, né, de Lund, como eu falei, foi um dos cirurgiões que visitou a gente lá no hospital e ele mostrou o trabalho de doutorado dele, que esses pacientes fixados com esse prego que permite o crescimento ainda da cabeça, tinham uma melhora do ângulo alfa progressiva ao longo do crescimento deles. E lá na Grã-Bretanha também alguns trabalhos mostrando um outro dispositivo que se usa para isso, que também permite a cabeça ainda continuar crescendo e diminui, vamos dizer assim, permite algum tipo de remodelação guiada. Deformidade residual, de forma geral, ela vai ser tratada por uma osteotomia. Seja ela uma osteotomia femoral proximal na região subtrocantérica. A maioria das vezes a gente acaba usando a osteotomia de Imhauser, né, que é flexora e com rotação interna. Eventualmente a osteotomia de Southwick, que é a triplanar, que você usa também, associa também um pouco de valgo proximal, pode ser usada, aí dependendo do que você entender que é a deformidade desse paciente e se vale a pena. E aí eu recomendo fazer essa incidência descrita pelo pessoal da Santa Casa em extensão do quadril, que vai ajudar você a ver se o componente é principalmente em desvio anterior da metáfise ou se tem algum componente varo associado. A luxação controlada descrita pelo pessoal de Berna entra em jogo aqui e muitas vezes o que a gente acaba fazendo é uma osteotomia femoral proximal associada com a luxação controlada para fazer uma osteoplastia por essa via cirúrgica. E o alongamento relativo do colo também é uma técnica a ser considerada em alguns casos específicos. Eu vou mostrar para vocês alguns casos de cada uma dessas técnicas. Aqui um paciente que tinha feito uma fixação in situ, uma deformidade moderada, grave. Depois da cicatrização, a gente tirou o parafuso e fez uma osteotomia valgo-flexora e derrotatória interna. Essa sem a osteocondroplastia, e a gente vê que ainda tem aqui na frente um certo bump que poderia ter sido abordado no mesmo momento. Aqui um caso um pouquinho mais grave, já no AP a gente consegue ver esse bump grosseiro, e aí a gente optou por fazer uma luxação controlada com a osteotomia. Consegue ressecar uma parte, mas assim, quando a gente começa a ir muito para trás aqui, lateral, a gente tem um pouco mais de receio de mexer com os vasos epifisários e acaba, lógico, sendo mais importante você fazer a osteoplastia na parte anterior, e ela ficou mais interessante aqui nesse caso. Aqui um outro caso de uma paciente que tinha uma deformidade que não era tão grande no plano sagital e tinha sido fixada em um outro serviço e chegou com algumas queixas relacionadas com impacto extraarticular e uma disfunção do braço abdutor. A gente optou por fazer uma luxação controlada, um alongamento relativo do colo e devolveu um ambiente biomecânico melhor para esse quadril. Mostrando intraoperatoriamente como é que a gente faz a avaliação da esfericidade da cabeça. A gente tem aqueles templates, né, de esfericidade da cabeça que ajudam a gente a decidir o quanto tirar no momento da cirurgia. Mais recentemente, alguns autores começaram a defender essa técnica do DAM modificado, né, que é uma técnica de osteotomia para realinhamento do fêmur proximal na FISE para pacientes com a doença estável. Eu estou falando isso aqui agora porque eu vou falar da doença instável mais à frente, e isso aqui entra mais para o escorregamento instável. Mas, em alguns casos, realmente a gente se pergunta se alguma outra coisa poderia dar jeito na deformidade. E esse aqui é um caso que exemplifica isso. Uma paciente que chegou com 2 escorregamentos estáveis já em fase de sequela, e os escorregamentos chegando a quase 90 graus, então assim, pelo menos do lado direito principalmente. E a gente acha que não existe uma osteomia flexora que corrija essa deformidade. Então, apesar de eu não ser um grande advogado das osteotomias de DAM modificada para os escorregamentos estáveis, eu acabei optando nesse caso a fazer isso. E o problema é que você tem uma evolução um pouco menos previsível, talvez, mas aqui a gente vê com 3 meses o lado direito consolidado, tudo bem, e o lado esquerdo não consolidado e a cabeça começando a querer achatar. Ou seja, aqui eu sei que o culpado dessa necrose fui eu.
E isso é uma culpa que eu acho que ninguém precisa ter. Mas eu acho que talvez uma necrose restrita nessa posição facilite uma reconstrução futura. E aí vamos falar sobre a outra doença, né, que é a epifisiólise instável. E qual é o problema da instabilidade? Já tiveram vários autores que mostraram que a instabilidade está muito mais associada com necrose. Então a gente tem desde o Loder lá falando de 47% de necrose nos escorregamentos instáveis. Mais recentemente, esse trabalho aqui é da era pré-osteotomia de dama modificada, mas ele mostrava que quanto mais grave o escorregamento pré-operatório, maior a chance, né, de necrose. E quando você tinha múltiplos pinos ou múltiplos parafusos fixando essa cabeça do fêmur, a chance de você acertar a região onde os vasos entram e fazer uma necrose é maior. Mais recente, 2010, já era pós-descrição do dama modificado. Esse trabalho avaliou a fixação in situ sem redução. Então, lá do pessoal do Dupont, eles viram que, mesmo você não reduzindo, você tinha nas epifisiólises instáveis em torno de 22% de necrose. E aí, o Dennis Wenger aqui foi o primeiro a advogar, não o primeiro, né, lógico que não, mas assim, o primeiro autor que eu acho que é um cara muito honesto nos seus números e nos seus resultados, mas é um autor que mostrou e começou a questionar: será que vale a pena você fixar in situ uma epifisiólise instável? Será que é esse o nosso objetivo? Será que é isso que a gente tem que tentar fazer? E aí vem a pergunta: qual é a diferença da epifisiólise instável? A diferença existe em diversos fatores. O pessoal de Orlando mostrou que a pressão intracapsular nos pacientes que têm epifisiólise instável, ela é maior, e por conta disso eles fazem a capsulotomia nesses pacientes, do que nos pacientes com epifisiólise estável. Além disso, esse é um grupo do Japão que mostrou como a artéria retinacular superior, principalmente aqui, ela faz uma curva muito aguda quando você tem um escorregamento instável, e isso pode, por si só, diminuir o fluxo sanguíneo na cabeça. E ele mostrou também que a redução do escorregamento, aqui nessa imagem, aqui sem fluxo na cabeça, aqui com fluxo depois de redução. Então, a redução pode levar a um restabelecimento do fluxo. Esse trabalho fazendo arteriografia seletiva da circunflexa medial. Na França também foi estudado com ressonância magnética de perfusão. A pergunta era: a cabeça está morta ou está viva antes de você fazer o tratamento, e como ela vai ficar depois? E o que eles mostraram foi que em 9 pacientes instáveis, 8 deles estavam avasculares antes da cirurgia. E desses 8, 6 revascularizaram pós-operatoriamente. Então, a técnica que eles fazem é um pouco diferente do que a gente faz, mas assim, eles mostram a importância de você reduzir com a chance de você revascularizar essa cabeça. Que forma é essa de você reduzir? O Parche, acho que todo mundo conhece a técnica dele, lá em Stuttgart, que mostrou que ele montando um protocolo e um centro de referência para tratamento desses doentes de forma aguda, ele conseguiu taxas de necrose muito baixas nas epifisiólises instáveis, em torno de 4%, em mais de 60 pacientes. O problema é que ele conseguia operar esses pacientes em menos de 24 horas em 76% dos casos. Ele fazia um ultrassom nesse paciente, viu que tinha uma efusão intraarticular, considerava aquilo agudo, reduzia e fazia uma capsulotomia anterior, reduzia de forma suave, conforme ele fala. O problema é que aqui no Brasil isso é um pouco mais difícil, né? Eu, pelo menos no meu hospital, não recebo ninguém com 24 horas. Eu recebo todo mundo com pelo menos uma semana de escorregamento. Então, a gente até tentou fazer isso uma vez, e foi uma vez para nunca mais. E essa foi a evolução de uma paciente com uma redução incompleta, mas uma redução que levou a uma necrose da cabeça. E essa paciente está lá no nosso hospital para fazer uma prótese em breve. O Jonathan Schoenecker descreveu em aula, ele cedeu gentilmente aí o vídeo, mas assim, ele não publicou isso ainda. Ele diz que você pode também, de maneira segura, usar a manobra de Leadbetter, que a gente usava para reduzir colo de fêmur, né, fraturado, ou seja, abdução, rotação interna, adução, e você reduz a epifisiólise instável de uma forma segura, diminuindo a chance de necrose. Segundo ele,
nessas epifisiólises instáveis, ele não teve necrose até agora, numa série pequena, fazendo essa manobra. Eu, particularmente, não tenho coragem de fazer isso por conta da característica dos meus pacientes. Então, é só um interesse aí. A gente espera que ele, em breve, publique e mostre para a gente como é que isso evolui ao longo do tempo. Em relação à fixação contralateral, eu acho que ainda também existe muita dúvida sobre quando fazer isso. E os principais fatores que hoje a literatura defende seriam a baixa idade óssea, e existe o score de Oxford que tem como fator principal a trirradiada aberta. Então, eu acho que isso é um fator que a gente leva em consideração. Se a cartilagem trirradiada está aberta, esse é um paciente que está mais imaturo, ele é um candidato a uma fixação profilática do outro lado. Se tem uma endocrinopatia associada, que sabidamente tem relação com escorregamento, também pode-se pensar nisso. Tem a história do slope, né, posterior sloping angle, que foi descrito pelos espanhóis lá de Valência, mas depois popularizada pelo pessoal de Sydney. Quando esse ângulo posterior, basicamente é o ângulo de Southwick, tá? Eles mudaram o nome só, sei lá, para ficar bonito. Mas se esse ângulo de escorregamento, quando você faz a avaliação pré-operatória, for maior do que 14, 15 graus, você teria uma chance maior de escorregamento. Então, vale a pena você fixar profilático, como a gente fez aqui nesse caso, onde o ângulo era de 23 graus. Outra possibilidade seria uma questão social, de dificuldade no acompanhamento pós-operatório, paciente que mora longe, paciente, bom, com restrições aí de entendimento. Mas o que a gente acaba optando por fazer na maioria das vezes é dividir isso com a família, explicar, acompanhar de perto e ver se esse paciente se escorregar, que a gente não esteja longe dele e que a gente possa tratar isso logo. Por que isso? Porque a pinagem contralateral não está isenta de problemas. Então, você tem, mesmo fixando contralateralmente, chance ainda de fazer uma deformidade em CAN, né, e um impacto. Você diminui o comprimento do colo, você pode fazer uma coxa breva, e isso piorar o braço de alavanca abdutor. Então, assim, não é um procedimento livre de riscos, além de você também poder fazer uma necrose. Então, existem, por exemplo, implantes que permitem o crescimento da cabeça, mesmo fixando profilático, e isso também é uma possibilidade de ser utilizado. E aí eu vou falar um pouco sobre a contribuição Bernays. Eu acho que é uma coisa que mudou, acho que o entendimento da doença e o tratamento. Acho que desde o início, quando o Gans descreveu aí a vascularização, né, avaliou a vascularização da cabeça femoral de uma forma muito bonita no trabalho deles lá em 2000, se eu não me engano. Posteriormente, é legal a gente ver a sequência de como eles entenderam isso. Então, eles viram como é que era vascularizada a cabeça. De acordo com isso, eles descreveram uma técnica que permitia você deslocar o quadril e ver a cabeça sem ter um risco maior de necrose. Com isso, eles começaram a ver as cabeças e ver que existiam formas diferentes que faziam um conflito entre os lados do quadril, né, entre a cabeça e o acetábulo, e descreveram isso lá em 2003. E, por fim, apareceram com uma técnica aí que pode parecer loucura para muitos, mas que tem todo um sentido, que é de você tentar realinhar a cabeça do fêmur na metáfise, protegendo os vasos e distensionando, vamos dizer assim, os vasos para você poder ter segurança nesse procedimento. Então, a ideia é que você libere todo o periósteo da região proximal do fêmur e deixe o periósteo com os vasos só ligados à cabeça do fêmur. Com isso, você pode manusear o fragmento metafisário e fazer uma plastia dele, né, encurtar, como o Dan propriamente dito fazia, mas não tendo tensão nos vasos retinaculares. Aqui só um aspecto intraoperatório, mostrando o periósteo dos dois lados aqui, né, solto da metáfise toda e preso na cabeça. A cabeça está aqui, periósteo, sem nada na metáfise. Aqui um caso também que eu vou mostrar mais à frente, mas basicamente mostrando essa mesma característica, né? A gente vê o fêmur proximal todo careca, mas a gente vê entrando o flap periosteal na cabeça aqui em cima. E o que a gente quer ver sempre é o que aparece nesse vídeo aqui, é uma cabeça sangrando no final do procedimento, que nem sempre acontece e que não necessariamente é uma coisa que você deva dormir mal por causa disso. E aí, bom, diversos autores mostraram a redução como
um fator que leva à restauração do fluxo sanguíneo. A experiência internacional que a gente tem sobre esse procedimento, ela vai ser bem variada, né? Assim, a gente tem uma experiência do pessoal de Berna, que descreveu os primeiros casos aí em 2010, e depois repetiu essa avaliação em 2019. Basicamente, o que eles mostraram foi que... Espera aí só um minuto. Foi que eles tinham uma taxa de necrose bem baixa, né, em torno de 16% aí no trabalho de 2019 nas lesões instáveis, e enquanto que o pessoal, um multicêntrico americano, teve 27 casos só instáveis e teve 26% de necrose. O multicêntrico francês, que tem algumas diferenças técnicas em relação ao DAM propriamente dito, teve uma casuística bem maior, 45 instáveis com 17% aí de complicações, sendo só 6 necroses. Mais recentemente, na Argentina, também o multicêntrico avaliou 15 lesões instáveis e teve em torno de 50% de necrose, fazendo com que eles tivessem parassem e falassem, olha só, vamos ver o que está errado na técnica, o que a gente pode fazer de diferente. Não sei como é que eles estão agora, mas esse é um trabalho relativamente recente. E o mais recente que a gente viu foi um alemão mostrando 43% de necrose nas epifisiólises instáveis. Eu acho que o que eu botei além das instáveis aqui é que nas estáveis você, como estava falando, é uma doença que não tem necrose sozinha, e se você tem uma necrose fazendo esse tratamento, você sabe que a culpa é sua. Então, é um pouco mais delicado quando você indica numa lesão estável, mas é lógico, tem doenças, tem lesões que o escorregamento é tão grave que você acha que não há outra opção. Trabalho muito interessante, como eu falei, do Dennis Wenger de novo, lá o pessoal de San Diego, avaliou a fixação in situ, sem redução forçada, versus o DAM modificado. E o que ele viu foi que nas estáveis, ele teve, com o DAM modificado, 20% de necrose contra 0 necroses na fixação in situ. E nas instáveis, fixando in situ, ele tinha 43% de necrose versus 29% do DAM modificado. Ou seja, ele viu que o DAM, teoricamente, tem uma chance de proteger os vasos e diminuir a chance de necrose nas lesões instáveis. Mas, apesar disso, eles acham ainda que, na maioria das circunstâncias, a fixação in situ deve ser a escolha nos escorregamentos estáveis, e nos escorregamentos instáveis, isso, se possível, referido a um centro de referência para tratamento definitivo. Qual é a experiência da gente aqui no Rio? Então, assim, até hoje, nos últimos 5 anos, quando a gente começou a fazer esse tratamento nos casos instáveis, a gente tem 38 casos, sendo que 31 deles a gente tem pelo menos 3 anos de segmento. Até hoje são 25,8 casos de necrose, 26% de necrose mais ou menos, o que está mais ou menos dentro do que a literatura mostra. E a gente achou, e está finalizando aí a estatística para também tentar mandar isso para publicação, é que o principal fator relacionado com a necrose é o grau de escorregamento. Então, o índice de Southwick, né, o ângulo de Southwick, é o que faz a gente ter uma maior chance, quanto maior o ângulo. Esse foi um caso que a gente fez essa semana, na segunda-feira, mostrando só aquilo que eu tinha falado, né, como é que a metáfise aqui, a fise, né, a região fisária mesmo do fêmur proximal, e a metáfise toda careca de periósteo, e aqui já reduzido, a cápsula aqui reparada, e aí a gente vai ver aqui no vídeo, a cabeça no final do procedimento reduzida e sangrando, e outro modo de ver isso seria quando você vê os parafusos que estão na cabeça, que também podem sangrar, e isso te deixar um pouquinho mais tranquilo nas suas noites. O resultado funcional, quando não tem necrose, é maravilhoso. Então, realmente é uma cirurgia que restaura a anatomia do quadril e permite que esse paciente fique muito biomecanicamente funcional e feliz. E a experiência do pessoal lá de Berna já mostrou aí o segmento até 10 anos, mais ou menos, 9 anos de média, com bons resultados e baixa taxa de necrose. Lembrando que, no caso deles, o índice de escorregamentos instáveis é muito pequeno. Então, eles fazem isso muito mais nos estáveis, que talvez seja uma doença um pouco mais
segura para tratar, apesar do medo de você causar necrose. É um procedimento muito legal. A necrose é uma complicação que te preocupa, mas eu acho que tem uma outra complicação também que já foi descrita, que é importante se levar em consideração, que é a instabilidade do quadril pós realinhamento subcapital. Esse é um caso que eu acompanhei lá na Austrália, enquanto eu estive lá, e mostrando que assim foi feita uma ostomia de dama modificada e o paciente começou a apresentar uma subluxação lateral que foi piorando e acabou sendo optado por fazer uma osteotomia periacetabular como um resgate, mas, bom, críticas à parte, o que a gente consegue ver são os sinais de retroversão acetabular. Então a gente se pergunta se talvez isso possa também influenciar essa instabilidade posterolateral do quadril nesses casos. Então já foi descrito e é conhecido, e alguns fatores que são associados ou sugeridos seriam você encurtar demais o colo, piorar o braço de alavanca abdutor, você estabilizar por conta de você tirar o ligamento redondo, mas eu não acredito muito nisso. Então, assim, é um problema a mais para se ter cuidado. O que o Gans recomenda é que você não encurte o colo mais do que meio centímetro, no máximo 1 centímetro, e que você sempre abaixe o trocânter maior, né, alongue o colo, para você ter um braço de alavanca funcionante. Esse é um caso meu, que evoluiu dessa forma e que eu posso dizer que não é nada agradável. Na verdade, ela teve uma necrose associada com a instabilidade. Uma paciente que já na primeira visita pós-operatória, em 2 semanas, já estava mal, com muita dor, e infelizmente a gente tentou uma artrodiastase, mas a cabeça realmente não sobreviveu. Hoje ela veio até hoje no ambulatório, está dessa forma. Ofereci a ela uma prótese, ela tem hoje 15 anos, mas ela está satisfeita, disse que está tranquila, sem dor, apesar de um quadril rígido, e bom, a gente vai seguir acompanhando para o momento certo tratar. Outras complicações aí, a gente tem a condrólise, a falha na epifisiodese, e uma das teorias em relação à revascularização da cabeça é que quando demora para você ter essa epifisiodese, você não forma vasos metafisários que penetrem na cabeça, e isso pode facilitar, ajudar na necrose, né, vamos dizer assim. A perda da fixação relacionada com essa falha da epifisiodese, as fraturas se os seus parafusos entrarem muito baixos, e a necrose propriamente dita. Aqui um caso, para vocês verem o drama de uma necrose, mas assim, uma doença, você vê a gravidade da apresentação inicial, foi fixado, em princípio parecia estar indo tudo bem, e hoje esse é o quadro dele. Outro paciente que está na nossa lista das próteses de quadril, que finalmente, bom, graças a Deus a gente conseguiu lá com apoio também do hospital, começar a fazer essas próteses. Então amanhã a gente está começando com esses nossos pacientes que vão precisar de prótese, e isso é uma coisa que vai fazer com que a gente possa ter um centro de tratamento global, né, tratando todos os problemas do quadril desses pacientes, não tendo que encaminhar isso para ninguém. Aqui uma outra paciente que também evoluiu mal inicialmente, mas que me surpreendeu. Foi feita uma fixação, né, o DAM modificado, ela começou com um aspecto de condrólise, a cabeça na parte superolateral também irregular, e 2 anos depois ela está assim, quer dizer, a condrólise se resolveu. Ela tem uma irregularidade, né, uma cabeça mais proeminente lateral, e ela tem um impacto relacionado com isso, mas também está feliz, não quer mexer. Outra coisa que a gente está começando a fazer lá no hospital são as artroscopias, então vai ser uma paciente candidata a um tratamento artroscópico, de repente, para melhorar um pouco o arco de movimento, se ela quiser. E aí eu finalizo com um caso que eu nunca tinha visto, eu acho que vai ser diferente, é interessante. Foi um paciente que apareceu para a gente depois de uma queda jogando bola e tinha 2 problemas. Um era o escorregamento instável, né, um escorregamento fisiólise instável, e outro é uma fratura subtrocantérica. Esse zíper aqui não é um problema, era só um achado aí da roupa, mas assim, ele tinha 2 problemas e a gente achou que tratar esses 2 problemas não era simples, e a gente optou por fazer esse tratamento de forma aberta. Vocês veem que tem bastante implante aqui, e aí foi um problema a mais que a gente teve durante a cirurgia, de que o material de placa lâmina, né, angulada estava contaminado, e a gente acabou fazendo essa montagem ortogonal à la húmero distal, e ele consolidou, a cabeça não necrosou, e esse é aquele aspecto intraoperatório que vocês tinham visto num outro slide.
e o aspecto final com a cabeça sangrando. E a ideia é essa. Eu acho que, bom, agradecer mais uma vez pelo convite aí ao Dr. Mauro, ao Aparício, pessoal da Ortopediatrics. Nosso objetivo é fazer com que o nosso hospital continue sendo uma chance aí para muitas crianças que têm problemas no quadril e outros problemas ortopédicos pediátricos, e que a gente tenha aí pacientes felizes no final com quadris que funcionem de uma forma mais adequada. Obrigado aí a todos. Meu e-mail está aqui, se alguém quiser entrar em contato, estão todos mais do que convidados a visitar a gente está aberto aí e tem o maior prazer em receber todo mundo que quiser ir lá conhecer o nosso dia a dia. Legal, muito bom, meu amigo. Foi excelente. O pessoal aqui no chat está realmente gostando bastante. Dr. Valim, a primeira pergunta vem do Dr. Lucas Guerra. Boa noite, Lucas Guerra, de Belo Horizonte. Em casos de fixação in situ, rotineiramente, você faz a descompressão intracapsular? Observação, em casos agudos. Obrigado, Lucas, aí pela pergunta. Então, cara, assim, os casos que são agudos eu entendo como instáveis, talvez, que eu considere. Eu, de forma geral, não faço a descompressão porque eu não trato com fixação in situ. Então, os casos instáveis, o que a gente tem visto é que assim, os agudos, né, crônicos agudizados ou os agudos instáveis mesmo, eles dificilmente têm um escorregamento pequeno, tá? Isso é quase que sine qua non uma condição de você ter um escorregamento grave. E aí o que eu faço é que eu trato pela técnica de dar modificada. Então, eu abro esse quadril, eu faço uma descompressão com algo mais, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que se você tem um caso que chega para você agudo, e agudo, por agudo eu quero dizer o que o Part dizia, né? Assim, um paciente que chega com menos de 24 horas de escorregamento, eu acho que é muito interessante você fazer a capsulotomia e uma redução, mesmo que incompleta ali, e fixar in situ, né? Ou não in situ, mas fixar de forma percutânea. Eu acho que, sem dúvida, assim, o que já se mostrou de benefício da capsulotomia é muito grande. Legal. Dr. Felipe diz boa noite. O que acha da fixação in situ em decúbito lateral? Alguma vantagem? Ô, Felipe, eu não tenho muita experiência, tá? Eu só faço em decúbito dorsal. Acho que foi a forma que eu aprendi. Eu acho que a posição do intensificador facilita um pouco e o que eu vejo é a mesma coisa, depende da doença. Se for uma epifisiólise estável, eu acho que não tem problema, porque na prática a vantagem de fazer em lateral, que é o que a gente vê quando a gente faz a cirurgia aberta, é que você faz o AP e o perfil do quadril mexendo você mesmo, vamos dizer assim, de uma forma relativamente fácil. O problema, se for uma epifisiólise instável, é que você vai mexer com esse quadril bastante, porque ele vai estar aduzido, você vai ter que levantar, abduzir, rodar interno para poder reduzir. Então, assim, eu acho que aí cria mais um problema para você. Mas nas epifisiólises estáveis, eu acho que é uma questão de preferência. Se você se dá bem com esse layout aí na sala cirúrgica, não vejo problema nenhum. Legal. Doutor Deodoro, de Governador Valadares, Minas Gerais. Parabéns pela apresentação. Nos deslizamentos estáveis grau 2, você faz in situ mais a osteoconoplastia ao mesmo tempo? E tem por rotina tirar parafusos e com quanto tempo? Bom, nos escorregamentos moderados, né, que seria esse grau 2, de forma geral, o que a gente faz é fixa in situ, deixa consolidar, né, deixa a epifisiodese se consolidar, e aí a gente faz a correção secundária, né, no segundo momento, com uma osteotomia geralmente flexora ou valgoflexora e derrotatória, e eventualmente associada a uma luxação controlada com a osteoplastia. Isso vai depender, eu acho que do tamanho do seu problema. E principalmente quando você considera uma moderada, isso não tem uma regra, né? Eu acho que é muito de você definir no exame clínico desse doente qual é a principal queixa dele. E se você considera que existe esse impacto, eu acho que você fazer só a flexora, eu já me arrependi diversas vezes de ter feito só a flexora e não ter feito a osteoplastia. E do outro lado, fazer a flexora com a osteoplastia eu nunca me arrependi.
Legal. Próxima vem o Dr. Cícero de Brasília. Boa noite. Parabéns, Valim, pela exposição. Nos casos que evoluem com condrólise, qual a sua condução? Então, de forma geral, quando a gente tem uma condrólise, o que eu costumo fazer já de início é levar esse paciente para o centro cirúrgico para manipular e ver como é que está o arco, se é uma questão principalmente antálgica ou se é uma questão efetivamente mecânica ali, a limitação dele, e eu faço uma infiltração de corticoide já precoce para tentar dar um alívio de dor, e a gente vê que isso ajuda muitos pacientes a ter um alívio de dor. Eu não vejo um benefício em relação ao ganho de arco de movimento desses doentes. E como eu mostrei ali num dos casos, né, o que a gente vê às vezes é que a gente se surpreende, né? Esse caso aqui, essa condrólise, ela pode ser autolimitada. Infelizmente, eu acho que isso não é a regra, mas eu recomendo aos pacientes a gente ter paciência, tratar a dor, tentar, dentro do possível, ganhar arco de movimento conforme ela tolerar, e a gente vai evoluindo, né? O que a gente vê e que a literatura fala também é que essas complicações elas são mais comuns em mulheres. Infelizmente, a doença é mais rara em mulheres, mas as complicações são mais comuns. Então, assim, é conversar, é explicar, é tentar trabalhar a fisioterapia dentro do possível e infiltrar, eu sempre gosto de fazer nesses pacientes. Legal. Aqui no chat nós temos lhe parabenizando o doutor Valinho, o doutor Gilberto Weisberg, o doutor Ângelo Lima, a doutora Patrícia Fux, o doutor Rafael Yoshida, todos eles aí dizendo que foi uma excelente aula. O doutor Marco pergunta o seguinte: nas osteotomias de Dan, você sempre tira o material de síntese? Se sim, com quanto tempo de pós-op? Marco Bernardo Cury, do Rio de Janeiro. Obrigado pela pergunta, Marco, grande amigo aqui do Rio. Assim, eu acabei esquecendo de responder ao Cícero antes, em relação a se a gente retira os parafusos. Assim, a gente não tem um protocolo de tirar sempre. Eu tenho cada vez mais optado por tentar retirar esses parafusos. Eu vi isso muito lá na Austrália e, infelizmente, como a gente não tem aqui no Brasil disponível, na maioria dos lugares, um parafuso de rosca total, canulado, para essas fixações, é muito difícil se você deixar muito tempo esse parafuso de tirar. Então, o que eu recomendo é que, se você for tirar, não deixa para depois de um ano, não. Tenta marcar já para esse paciente com 8 meses, um ano, tirar isso. E aí você tem um quadril que está livre para qualquer tratamento futuro. E aí, emenda, eu acho que o que o Marco está perguntando, no DAM modificado, o que a gente tem feito é isso também. A gente tira o parafuso precoce se a gente tiver uma complicação. Eu antigamente fazia fixação com um parafuso e um fio rosqueado. Hoje eu tenho optado por 2 parafusos. Eu tinha medo de não caber em 2 parafusos, mas o que eu tenho visto é que cabem, de forma geral, esses 2 parafusos 7.0. E o fio rosqueado ele tem mais chance de quebrar. Então, por isso eu acabo tirando os parafusos sempre que possível do trocânter e da cabeça, porque, né, esses pacientes podem precisar de alguma coisa lá na frente. Legal. O doutor João Abdo fala: você tem alguma complicação em relação à consolidação de osteotomias intratrocantéricas associadas à luxação controlada para a osteocomplastia? João Abdo, de Curitiba. Sim, João também, um grande entusiasta aí da cirurgia de quadril. Tenho sim. Acho que complicação só não tem quem não opera, né? Eu tenho um paciente que eu, na verdade, estou para enxertar agora, em breve, uma menina que a gente fez uma osteotomia de salto com uma luxação controlada e osteoplastia, e foi uma paciente que não consolidou. Ela clinicamente tem dor, eu acho que essa dor está relacionada com essa não consolidação. O material de síntese não falhou ainda, mas a minha ideia é entrar e fazer como se fala, uma enxertia, né, autóloga, para tentar estimular essa resolução da consolidação. Mas, graças a Deus, não tem sido frequente. Assim, essa é a única paciente que me vem à cabeça agora em relação à consolidação. Legal. Doutor Valim, tem aqui o doutor Omar Salazar, ele fez uma pergunta em inglês, eu vou tentar traduzir aqui. Qual é a complicação mais frequente quando a técnica de PARSH, é isso? Sim. É feita 24 horas após um deslizamento agudo? Então, o que o Klaus Parsch mostrou no trabalho dele foi que, se você consegue fazer essa redução, né,
de acordo com a técnica dele, com a capsulotomia, né, para esvaziar o hematoma, dentro das primeiras 24 horas, a chance de necrose fica em torno aí de 4,5% ou 5%. Quando você passa para 24 a 48 horas, isso já sobe. E depois de 48 horas, ele particularmente não teve essa casuística, mas isso, a experiência que eu tenho é de um caso que eu fiz isso com mais de 24 horas e me fez parar de fazer e necrosou. Então, acho que a complicação principal é isso, porque o que acontece, basicamente, a teoria é que você começa a ter uma retração dos vasos e a cicatrização na região do retináculo posterior, né, dos vasos retinaculares, e quando você faz a redução, você alonga o colo, né? Você traz a cabeça para cima, você, vamos dizer, aumenta a distância da origem e inserção dos vasos retinaculares. Então, você está esticando os vasos de uma forma que você acha que não é o ideal, e aí você pode diminuir o fluxo na cabeça do fêmur e necrosar. Eu acho que esse é o problema. Legal, e como última mensagem aqui, doutor, parabéns Fred, do doutor Mauro Moraes, diga de passagem, parabéns Fred, excelente aula, revisão cuidadosa da literatura ilustrada com casos muito ricos. Lembrando, muito obrigado, doutor Valim, lembrando a todos que na próxima semana, então, teremos o doutor Pablo Castanheda, de Nova York, e com um tema muito interessante aí, convidamos a todos a chamarem seus alunos e amigos e colegas a participarem com a gente. Doutor Frederico Valim, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado pela sua ajuda e participação hoje. Eu vou deixar o encerramento com o doutor aí, por favor. Obrigado. Eu que agradeço. Assim, um prazer participar. Eu estava preocupado porque ia ser a última aula. Falei, pô, não posso encerrar isso, né? Tem que encerrar de uma forma boa. Mas, graças a Deus, vai ter mais aula depois, então eu não vou ficar marcado como o encerramento sombrio dessa série brilhante de aula. Mas agradecer a todos aí pela participação, por estarem aí com paciência. Eu acho que tem muita coisa interessante para a gente discutir e essa série aí de aulas da ortopediátrica tem permitido a gente ter um sharing, né, de conhecimento que tem ajudado muito aí, eu acho, a gente. Obrigado aí mais uma vez e boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite a todos. Nos vemos na próxima quarta-feira. Forte abraço. Obrigado, doutor Valim. Até mais.